Nem pedi. Tá gravando. Boa tarde, então estamos agora no dia 9 de março de 2021, mais um encontro dos nossos projetos integradores. E hoje nós vamos falar sobre detalhamento das funções elementares, uma forma, né, uma proposta de seleção da estrutura funcional, e aí eu já mostro para vocês também como é que começa a montar a matriz morfológica, tá? Então, dando continuidade no assunto, o que é uma função elementar? É aquela função em que a gente não consegue mais desdobrar ela e ela tem uma descrição suficiente para que a gente consiga fazer uma montagem sem que tenha que fazer um arranjo técnico temporário na hora de montar. O arranjo técnico temporário é o famoso nome científico da gambiarra, tá? Então, como eu estava comentando, assim, um pouquinho antes de começar a gravar, mas aí eu vou ter que repetir. Para quem acompanhou os projetos dos outros anos, principalmente do último ano, né, em que a gente teve mudança de prédio, em que os laboratórios foram abertos só praticamente, nem vou dizer no último mês, mas assim, fizeram um milagre em 15 dias para montar aqueles carrinhos lá. Muito bem, o objetivo foi alcançado, só que a gente tem que também tirar o aprendizado da forma que for feito, tá? E o que aconteceu? Como não houve aquele tempo do preparo do projeto, muitas coisas tiveram que ser feitas na hora, né? E na hora a gente tem que fazer pronto, não pode ficar enrolando muito, né? Mas o ideal é que a gente consiga adiantar o máximo de problemas que possam acontecer para fazer a montagem e a gente consiga pensar sobre o assunto. Nesse item entra a simulação de uso, que eu já tinha falado antes, mas eu vou repetir só por causa da gravação. Com o que é a simulação de uso? É quando a gente vai simular, por exemplo, a montagem do equipamento ou o uso do equipamento. Tá? Então, vocês podem fazer esses dois exercícios para ver se essas funções elementares são atingidas. A primeira parte assim, é para a gente descobrir se o detalhamento das funções é o suficiente para fazer a fabricação, né? Quando a gente faz simulação de montagem, por exemplo, ou quando a gente faz simulação do uso, é para saber se falta alguma funcionalidade que a gente tinha prometido lá na verificação do escopo, tá? Nem na proposta inicial, na verificação do escopo. Se a gente se comprometeu lá na verificação do escopo, é aquilo ali que nós vamos construir, tá? Então, como é que você faz a simulação de montagem? A gente vai pensar, vai fazer ou faça um teatro, sei lá, ou se imagine, né, fazendo a montagem, por exemplo, lá do guincho do cadeirante. Existe uma estrutura inicial, é feita de alguma forma, infelizmente, nesse momento, né, ou felizmente, é uma das técnicas para fazer, que é o que eu sempre digo para vocês. Não sabe dizer qual que é a função? Beleza, vai na solução, depois retorna, né? Então, como é que eu imagino que seja uma estrutura de um guincho para cadeirantes? Então, eu imagino uma estrutura assim, tá? É o que eu imagino. Agora, se é que vai ser feito, isso é uma outra coisa diferente. Imagina uma estrutura tubular. Então, não vou fazer, claro, logicamente, não vou fazer tudo, vou fazer só daquela parte que eu disse anteriormente. A gente precisa de um atuador linear, né? Aqui eles usam, uma das soluções é um guincho hidráulico manual, né? Pode ser um guincho, pode ser um atuador linear elétrico, pode ser um atuador linear pneumático, né? Não, depois, na montagem da matriz morfológica, a gente dá soluções, tá? Mas nesse momento é um atuador linear, tá? Eu vou instalar ele. Como é que eu instalo? Eu vou instalar onde? Bom, tem a estrutura básica e eu vou ter que fazer suporte. Então, uma das funções elementares é suporte para o atuador linear, tá? E depois nós vamos dar soluções como vai ser esse suporte. Podem ver que esse suporte aqui, esse guincho parece ser um guincho mais
robusto, né? Ele é diferente desse suporte. Vamos ver um aqui. Ele é diferente desse suporte aqui que usa um outro tipo de atuador. Mas eu tenho que pensar que ele vai ter que existir. Agora deu só propaganda aqui. Eu tenho que pensar que ele vai ter que existir, então eu tenho que pensar em formas de fazer isso, tá? Algumas vezes nós primeiro nós vamos ter que selecionar o atuador e depois nós vamos ter que fazer a adaptação do guincho. Existe essa questão, algumas questões de a gente poder adiar um pouco algumas dessas soluções. Mas no adiar um pouco essas soluções, ou a gente pode aplicar num pacote de soluções, eu tenho que lembrar que ele existe, tá? Eu vou desligar meu WhatsApp aqui, se alguém quiser me chamar aqui. Eu tenho que lembrar que ele existe, porque senão, como é que eu vou comprar, por exemplo, um atuador linear, ou usar um que tenha lá na escola, ou coisa parecida, e aí depois, como é que eu vou, como ele vai ficar voando no ar, né? Eu até posso ter no meu desenho a posição dele, mas como é que encaixa, tá? Às vezes são soluções muito simples, tá? Por exemplo, assim, um olhar soldado, resolve. Mas eu pensei antes, né? Na hora, eu posso querer usar, sei lá, um bloco de aço de 5 quilos para posicionar aquele ponto que eu sei que é robusto, vai aguentar, e é daquele jeito mesmo lá e pronto, tá? Então, é por isso que é importante fazer a simulação de montagem, tá? Outra forma de verificar se falta alguma coisa nas funções elementares de vocês é fazer simulação de uso, né? Então, vamos pegar aqui ele não abriu a imagem aqui inteira. Vamos pegar esse equipamento, né? Vamos imaginar ele usando. Então, vamos... o que tem que fazer primeiro? Primeiro, tem que aproximar o guincho. Para fazer essa aproximação, eu tenho que transportar ele, às vezes, por uma porta, né? Que ele pode estar em outro cômodo. Então, quer dizer que eu tenho que pensar direito na distância, e aí entram os requisitos de projeto, né? Que a distância entre a largura máxima de transporte, não é de uso ainda, de transporte, não pode ser maior do que 70 centímetros, 90 centímetros, de acordo com a norma que vocês estão atendendo, tá? Aproximei. Depois eu tenho que colocar o cadeirante no sistema de engate no guincho, tá? Depois eu tenho que fazer o encaixe no sistema de engate do guincho, tá? Aliás, um grupo ainda, uma usuária disse para usar aqui um mosquetão. Mas assim, a função do mosquetão, o que é? É ligar o sistema de transporte no guincho, para poder fazer a movimentação. Então, tudo isso tem que ser pensado. Ah, mas é muita coisa para pensar. É bastante coisa para pensar, tem que ser feita a reflexão antes, e vai faltar coisa ainda na hora de montar, tá? Então, quanto mais coisas vocês adiantarem, melhor, certo? Vocês têm alguma dúvida sobre o detalhamento da função elementar? Vocês vão pensando aí, depois podem tirar dúvida, ou podem me perguntar agora, fiquem à vontade, tá? Bom, montadas as funções elementares, né? Por exemplo, aqui da nossa roda motorizada, o que tem que fazer depois? Depois, se vocês montaram mais de uma estrutura funcional, que não é obrigatório montar mais de uma, mas se tiver duas pessoas que tiverem ideias e que sejam interessantes, a gente tem que fazer uma seleção. Uma das formas, uma das técnicas de fazer a seleção é a seguinte, eu vou montar aqui para vocês. Vou inserir tabela. Vamos dizer que nós temos 3. Nós temos 3. Solução estrutura 1, desculpe, estrutura funcional. Estrutura funcional 2. E a estrutura funcional 3. Como é que você vai se dar a seleção?
A seleção vai se dar da seguinte forma. Tá? Isso é só uma proposta de uma maneira que vocês têm de avaliar, que pode ser usado também depois nas seguintes também. Mas depois eu posso mostrar mais umas para vocês, muito mais para ter conhecimento do que ser obrigatório o uso. Só vão usar se for adequado. Só vão usar se for funcional. Só vão usar se quiserem usar, se acharem que é adequado. Não é obrigatório, tá? Mas é uma forma de avaliar. O que vai nessa primeira coluna? Né? Eu sempre aponto aqui para o lado, porque para mim aparece lá. Um dia vocês me desmentem que aparece lá. O que aparece nessa primeira coluna? Aqui, nós vamos colocar o requisito de projeto número 1. E assim nós vamos montando. Quantos requisitos de projeto vocês têm? Até agora a gente não tinha citado muitos requisitos de projeto, mas talvez eles sejam a parte mais importante. Vocês pensaram nos requisitos de projeto baseado num estudo que vocês fizeram do mercado, no estudo que vocês fizeram com os clientes. Tudo aquilo ali foi sintetizado nos requisitos de projeto. Bom, agora é a hora de usar, tá? Como é que se faz? Uma das formas de fazer seleção. A estrutura funcional número 1 é a nossa queridinha. Tá? Ela é a referência, né? Esse é o nome técnico correto, mas vamos chamar ela da nossa queridinha. Ela é a nossa perfeição. Ela atende a requisito de projeto número 1 perfeitamente, então ela ganha 10. Tá? Agora a gente analisa a estrutura funcional número 2 e compara com a primeira. Como é que a estrutura funcional número 2 atende aquele primeiro requisito de projeto? Essa estrutura funcional número 2, para aquele requisito de projeto, a gente avaliou, o grupo, a equipe de projeto se reuniu, avaliou e disse o seguinte: ela é melhor, então ela ganha 11. Quanto melhor que ela é, vocês vão dar na pontuação de vocês. Compromisso da equipe de projeto. É a seleção da equipe de projeto. Seleção errada, um projeto de menor qualidade. Solução bem feita e correta, um projeto de melhor qualidade. Solução, mais ou menos, experiência para a equipe de projeto. Se levarem a sério e discutirem realmente esses pontos, né? Pontos a favor. Se fizerem de qualquer jeito, vamos só agradar o professor lá, não vamos se livrar disso. Estão perdendo a oportunidade de talvez aprender uma maneira de selecionar coisas, tá? Que vocês podem usar, mesmo que não sigam na carreira mecânica e de projeto, de produto na vida de vocês. Isso aqui serve para quase tudo na vida de vocês, tá? Métodos de seleção, aquilo que a gente impessoaliza a seleção. Não é a solução que o orientador de vocês quer, não é a solução que o coordenador dos projetos integradores quer, não é a solução que o coordenador do coordenador atual e coordenador antigo do curso querem, e sim aquela que melhor atende o que vocês estão propondo, tá? Solução número 3 para o requisito número 1. É igual ao número 1. Ou pode ser igual no atendimento, ou pode ser a mesma coisa. Pode. Então ela vale 10. Estrutura funcional 1 para o requisito do projeto número 2. Ele é nosso amado, ele é nosso querido, né? Ele mora no nosso coração. Ganha 10. Depois, estrutura funcional número 2. Agora não. Agora ela tende mais ou menos. Então vai ganhar um 9. A estrutura funcional número 3, ela melhorou um pouquinho. Vou dar aqui um 10,5. Vocês que vão fazendo, o compromisso de vocês dar essa solução, essa análise de quanto melhor, quanto pior, e fazendo essa distribuição aí, certo? Isso é um dos métodos de pontuação que a gente dá. Depois, no final, soma quanto que dá quantos pontos ganhou a estrutura funcional número 1, soma quanto deu S, soma quanto deu aquela lá. Tá? E vocês vão selecionar aquela que ganhou mais pontos. Certo? Bom, chegou no final, deu uma solução muito discrepante. Assim, vocês estão desconfiados que não deu certo esse método. Avaliem de novo se os pontos, os requisitos, vocês fizeram
consideração importante. Por exemplo, né, requisito número 3 com relação a custo, tá? Eu vou colocar aqui o requisito 3 aqui para nós, vai ser custo. Quase todo mundo colocou custo, né? Custo. Bom, esse aqui é o perfeito. Esse aqui vai ser caro. Então, ele vai ganhar um 8. Esse aqui vai ser esse aqui, ele vai ser mais caro ainda. Então, ele vai ganhar um 7. Tá? Se mesmo assim, no final, a estrutura funcional número 3 ganhou e vocês estão desconfiando que ela vai ser muito cara para fazer, vocês podem retornar e alterar as notas de acordo com aquilo que vocês avaliam, tá? Uma tomada de decisão, ela sempre vem acompanhada de um erro. Vocês, sempre que selecionaram uma coisa, vocês estão levando junto os prós e os contras, tá? Isso na vida, na nossa vida, é sempre assim. Qualquer decisão, qualquer lado que a gente escolher, existem os prós e existem os contras. Esse tipo de avaliação aqui é o método de sintetizar prós e contras. Aí, participa desse troço. Isso que é reunião, cara, para. Tá bom. Onde é que eu estava na seleção? Então, selecionamos, a gente revisou, fez a avaliação, revisou a avaliação, sem problema nenhum. Não deu, como é que se diz? Não deu uma discrepância muito grande naquela avaliação, então seguimos à frente. Selecionamos uma estrutura funcional, tá? Vamos dizer que a nossa estrutura funcional número 1 ganhou, que é a nossa queridinha, né? Afinal, nós somos tendenciosos, né? A gente pegou um apreço pessoal com ela. Ok. Vamos pesquisar por princípios da solução. Como é que a gente sistematiza e coloca onde esses princípios de solução? Nós vamos fazer a montagem da matriz morfológica, tá? Como é que monta a matriz morfológica? Vamos colocar aqui uma matriz morfológica nova. Inserir, tabela. Quantas colunas tem que ter? Aí depende da criatividade de vocês. Se vocês quiserem fazer um adendo em um ponto só, ou vários, fiquem à vontade. Coloquei lá. Aqui estão os princípios de solução. E aqui, nessa coluna aqui, vão as funções elementares. Função elementar número 1. Eu vou montar uma aqui, né? Mas ela não é exatamente funções elementares, são subfunções. Se vocês quiserem montar assim, eu vou mostrar para vocês uma outra forma de pensar. Mas é só para ter mais uma opção. Quem vai selecionar são vocês, aquele negócio. A partir do momento que vocês tomarem essa decisão, vocês vão levar os prós e os contras dessa decisão. Então, eu vou pegar aqui a minha roda motorizada e eu vou fazer só desse sistema aqui. Eu vou fazer uma cola. Eu vou botar na frente de vocês aqui. Se vocês mostrarem alguma coisa aí, não vão enxergar. Função elementar número 1. Tá? Para nós lá, está a estrutura, que não é exatamente isso, né? Isso é uma subfunção, na verdade. Estrutura da roda motorizada. A próxima para nós é acumulador de energia. Depois vem sistema de direção. Depois vem motor.
elementos de transmissão. Roda sistema de controle de velocidade. Certo? Sobrou aqui, não contei, né? Sobrou aqui umas linhazinhas, não tem problema, a gente faz isso aqui. Montei a minha matriz morfológica. Ela está montada. Agora nós vamos preencher, tá? Para a estrutura da roda motorizada, como é que nós vamos fazer? Aqui, ó, perfil estrutural de alumínio. Esse é um perfil muito legal, só mostrar a ideia para vocês aqui. Se por acaso nós temos alguns lá, eu não vou dizer para vocês, não é para contar para ninguém que tem uns lá no laboratório de física, tá? O professor livro contou, mas não era para espalhar para todo mundo. Desculpa aí, gente, desculpa, não era para contar. Desse tipo aqui, por exemplo, ó. Tá? Isso aqui é um elemento muito legal de montar a estrutura. É quase como montar Lego. Tá? Tem que fazer esse encaixe, mas é bom, tá? Mas não é que eu tenho, vai dizer para vocês que tem lá, né? Estrutura tubular circular de aço. Estrutura tubular retangular, na verdade, de aço. Perfil, não, desculpe, fundido de... Me diz o nome do material moderníssimo aí, titânio. Fibra de carbono. Bom, se eu vou botar fibra de carbono, aqui faltou espaço, né? Vamos colocar mais um aqui. Inserir coluna à direita. Eu disse para vocês que às vezes tem que fazer um adendo. Se eu coloquei fibra de carbono, bom, aí já me chamou aqui, ó, fibra de vidro. E assim a gente pode dar quantas ideias for possível. Tá? Recado número 1, é proibido criticar nesse momento. Coloca as ideias. Por quê? Uma ideia muito ruim, né, que aparentemente não é viável, por exemplo, fazer de fundido de titânio de fibra de carbono, nesse momento, pode puxar outro. Fibra de carbono talvez não dê, mas fibra de vidro talvez dê, para fazer algumas partes. Então, apareceu lá, certo? Acumulador de energia. O que acumula energia? Mola. Aquele sistema de corda. Sistema de corda para brinquedos. Por que eu especifiquei sistema de corda para brinquedo? Porque ou a gente é claro o suficiente nas soluções para que a gente saiba do que você está tratando, ou coloca uma legenda embaixo. Tá? Para não acontecer isso aqui, por exemplo. Eles sabiam o que estavam fazendo lá, né? Entre eles sabem, a gente só tirou o extrato lá da matriz morfológica deles. Mas eu gostei desse exemplo aqui, mas como é que eu uso um funil para inserir mudas? Não é uma ideia clara, né? Então, quanto mais claro for essa ideia, melhor. Tá? Ou coloca uma legenda embaixo para poder especificar. Por exemplo, esse sistema de corda, eu preferi especificar aqui mesmo, porque é fácil de a gente lembrar daquele sistema lá. Como é que se acumula mais? Qual que é outro jeito de acumular energia? Célula de combustível. Que mais? Como é que se acumula energia? Tanque de combustível.
Bateria de chumbo. Chumbo ácido, né? Bateria de lítio. E assim por diante, assim nós vamos preenchendo ali a forma que precisar. Tá? Sistema de direção, guidão. Sempre esqueço como escrever, guidão. Que mais? Variação de tração nas rodas. É assim que faz o direcionamento da cadeira, né? A gente ou freia de um lado, num dos aros da cadeira, ou dá uma acelerada num lado só. Como é que mais? Aí vocês vão pensando, volante, né? Sistema de cremalheira. É um dos sistemas automotivos, né? E assim por diante, aí vocês vão colocando as ideias ali. Então, né, na próxima semana, se vocês que já quiserem trazer isso montado, vai ser um bom adiantamento do serviço, tá? Eu só vou explicar, dizer para vocês como é que faz, porque não tem nada demais aqui na montagem agora da solução. Tá? Aqui é o próximo passo. Montamos a matriz morfológica. Vamos colocar aqui, ó, motor. Só vou completar aqui rapidinho. Combustão interna, motor brushless na roda. Elemento de transmissão, corrente de rolos, que é a corrente de bicicleta normal, né? Correia V. A roda de raios de aço fundida. Sistema de controle de velocidade, acelerador eletrônico. Acelerador por borboleta. Que é o normal do motor de combustão interna, tá? Ele varia a entrada de ar na combustão. Só coloquei duas soluções ali para a gente poder montar de uma forma mais específica aqui. Então, a minha solução número 1. Da estrutura da roda motorizada, por exemplo, eu vou fazer uma estrutura tubular de aço. Tá? Eu só vou marcando aqui, o ideal é vocês montarem uma tabela nova, tá? Mas eu vou marcando aqui para vocês entenderem. Acumulador de energia, bateria de chumbo ácido. Sistema de direção, guidão. Motor brushless na roda. Elemento de transmissão, nenhum. Porque aquele tipo de motor que vai direto na roda não requer elemento de transmissão. A roda de raios de aço. Acelerador eletrônico, que é o acelerador que vem em conjunto com o motor brushless, tá? Bom, a minha solução número 1 está pronta. Para todos os itens das funções elementares, eu tenho uma solução agora. Tá? Então, montei uma solução. Agora, eu vou montar outra solução. Garanto para vocês que vocês imaginaram uma outra solução. Em vez de usar a estrutura tubular de aço, a circular, vamos usar o perfil de alumínio, que vai ficar bem mais bonito, bem mais legal. Solução número 2, perfil estrutural de alumínio. Tá? Acumulador de energia. Chumbo ácido, tá, é mais barato, mas é mais pesado, tem um monte de desvantagem. Vamos fazer uma de bateria de lítio. Como é que vamos fazer o sistema de direção? Bom, o guidão é bom, então nós vamos usar o guidão também. Não tem por que variar. O motor brushless, nenhum, vou usar raios de aço e o acelerador eletrônico. São duas soluções diferentes.
mas que uma boa parte delas é igual, não tem problema nenhum, vocês que vão depois solucionar e aplicar um daqueles métodos para poder fazer a solução, tá? Isso é uma das formas de fazer, tá bom? Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir outras formas, que daí a gente avalia antes, a gente dá uma limpada na matriz, assim, antes, mas não tem necessidade, eu confio na boa orientação de vocês para poder fazer. Certo, gente? Montadas as propostas de vocês, aplicam um método de seleção. Por exemplo, em vez de chamar de estrutura funcional número 1, vocês vão chamar de solução número 1. Em vez de chamar de estrutura funcional número 2, vão chamar de solução número 2. E aqui vocês vão colocar as funções. E aí vocês vão dar notas para essas duas funções, conforme atende também requisito de projeto. Tá? É uma das formas de fazer. Certo? Bom, gente, é isso. Depois que vocês selecionarem a solução de vocês, e se puderem fazer um esboço, né, não precisa nada detalhado, um esboço do que vocês querem, né, a cara do projeto de vocês, está pronto o projeto conceitual. Tá bom? Espero que tenha ficado com um monte de dúvidas, ou não. Não foi muita coisa, né, para hoje. Foi? Não, algumas aulas gostam de levar um grilo, né? E tu consegue pelo menos ouvir um barulhinho no fundo, assim, tipo, cri, 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 cri. Tudo certo. Eu sei que, assim, é sempre assim, ó. Na hora de fazer, vem as dúvidas. Liguem, mandem e-mail, mandem mensagem, fiquem à vontade. Quiserem convidar para participar de alguma reunião, dependendo do horário, participo também, ajudo todo mundo. A todo mundo que quiser. Certo, minha gente? Eu acho que por hoje chega de informações. Agora, proposto que vocês se reúnam e comecem a distribuir essas funções. Nos nossos grupos, eu acho que só no grupo 5, eu acho que a gente não distribui ainda. Não, todo mundo já tem a sua responsabilidade e tarefa para montar isso, tá? A montagem da matriz morfológica, vocês podem fazer a qualquer momento, tá? Mas é bom que em um momento vocês façam todo mundo junto. Porque a ideia esdrúxula ou uma ideia boa de um pode ser a base da próxima ideia. Tá? Uma ideia que seria maravilhosa, mas é muito cara, pode ser a base de uma ideia factível. Tá? Na próxima aula também eu vou falar para vocês sobre como montar soluções. Se vocês puderem montar pelo menos 3 soluções, uma de baixo custo, uma de alto desempenho, que geralmente é mais caro, e a média fica melhor. Por quê? Às vezes vocês vão selecionar uma que ela é dependente de algumas coisas. Por exemplo, esse motor que eu coloquei ali, que é o motor brushless, que vai direto na roda, que é um motor maravilhoso, pode não estar disponível. Então, nós temos que ter o plano B. Qual que é o plano B? A gente já tem montado, a gente não precisa voltar para fazer tudo de novo. Nós temos o plano A, o plano B e o plano C. E olha só o que eu vou dizer, se não disse nunca isso, ou se eu repetir pouco isso, é bom sempre frisar. O plano A dá errado. O plano B pode dar certo. O plano C tem que ter na manga para fazer as atividades do projeto integrador. Tá? Espero que agora comece a ser vacinado, né? E se tudo der certo, vai chegar mais coisas aí. Mais coisas de vacina, não mais coisas de vírus, tá? Nós vamos começar a voltar no trabalho presencial. No trabalho presencial, vocês estão vendo, assim, que tempo para fazer é um tempo, assim, muito apertado. 1 hora, 2 horas de trabalho é pouco. Às vezes é só o tempo do preparo para te fazer as coisas, já tem que limpar e organizar. Então, o que eu sempre recomendo para os grupos? Cheguem com o plano A, o plano B e o plano C, e às vezes um plano D, tá? Porque chegar para fazer as coisas, ou na reunião de vocês, né, só com o plano A, aí às vezes é enrolar, tá? Às vezes não dá certo.
Feito, gente. Um abraço para vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês de tarde. Meu querido coordenador, se o senhor quiser interromper a gravação nesse momento, ou se quiser continuar gravando, a decisão está com o senhor.